Olá a todos, um podcast do G7, diretamente do CBEM, Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia, realizado em Recife. E eu estou aqui com um amigo, Wellington Santana, do Maranhão, pessoa que dispensa apresentações, extremamente ativo nesse mundo, né, da educação em diabetes e também sua experiência clínica maravilhosa. E a gente saiu de uma palestra que o Wellington deu aqui no Congresso, justamente falando sobre diabetes, risco cardiovascular e uma ferramenta muito prática, né, que são as ferramentas de cálculo de risco cardiovascular. Então, Elton, eu queria que você falasse para a gente, né, o que são essas calculadoras e qual a importância disso na prática clínica. Ok, André, muito obrigado pelo convite para estar aqui discutindo esse tema com você. De fato, as calculadoras de risco facilitam muito a nossa vida em uma atividade que precisa ser realizada por todos os médicos. Nós precisamos estratificar o risco cardiovascular dos nossos pacientes. Isso é tão importante, para você ter uma ideia, nessa nossa última diretriz do uso brasileira, nós definimos que essa é a primeira conduta a ser tomada quando o paciente chega para uma avaliação. Porque a estratificação de risco nos permite identificar, dentro do universo das pessoas com diabetes, aquelas que têm um risco maior para a doença cardiovascular e que precisam de intervenções mais oportunas. E até a escolha hoje do agente antidiabético leva em consideração o risco cardiovascular basal desse paciente. Então eu trouxe para a discussão hoje na aula aquelas ferramentas que são mais práticas, que estão disponíveis para smartphone. E aí eu apresentei a calculadora da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que já no início já permite fazer essa estratificação com dados simples dos pacientes, alguns exames complementares e dados de como idade, por exemplo, se há a presença do diabetes ou não, se há outros modificadores de risco, você vai adicionando aquilo e ele fornece uma informação para você depois para dizer se esse paciente é de baixo risco, risco intermediário, alto ou muito alto risco cardiovascular. Extremamente importante isso que você colocou, né, Wellington? Porque a gente estava acompanhando lá tudo que foi discutido e tem visto a mudança, né, das diretrizes nos últimos anos. E quando você vai escolher mesmo um agente antidiabético, tem lá na diretriz, né, as diretrizes, tanto brasileiras como diretrizes internacionais, perguntam se aquele paciente tem ou não tem alto risco cardiovascular, porque isso vai fazer diferença, inclusive, na tua preferência de medicação, de tratamento que você vai fazer. Então, calcular o risco cardiovascular realmente é algo extremamente importante. E se a gente fosse de uma forma prática hoje perguntar, tem várias calculadoras, tem de várias sociedades, tem calculadoras internacionais, calculadoras da sociedade brasileira. Se fosse para escolher uma calculadora, qual que a gente utilizaria hoje? Olha, eu gosto muito da calculadora da SBC, mas ela subestima o risco das pessoas com diabetes tipo 1 porque são indivíduos mais jovens. Então hoje parece que para pessoas com diabetes tipo 1, a melhor ferramenta de estratificação que nós temos é a ferramenta do Steno Type 1. Essa ferramenta ela está disponível online, mas não por aplicativo de celular, essa é uma limitação, mas com poucas variáveis clínicas também, dados de alguns exames de bioquímica comuns, a gente consegue estratificar esse risco para 5 anos e 10 anos e definir então quem são aqueles pacientes que precisam já de intervenções mais específicas em lípidos, em controle de colesterol e em outros fatores de risco. Então o Steno Type 1 Engine é a principal ferramenta para cálculo de risco nas pessoas com diabetes tipo 1. E naquelas com diabetes tipo 2, a ferramenta da SBC acho que se aplica muito bem. Então, ferramenta da Sociedade Brasileira de Cardiologia para tipo 2, da Steno, né, para diabetes tipo 1, extremamente importante porque você hoje, com uma ferramenta simples, que eu acho que tem que fazer parte da anamnese do médico, do endocrinologista, do clínico que trabalha com São diabetes, dados né? como idade do paciente, função renal, valor de hemoglobina glicada, parâmetros lipídicos, né, colesterol, triglicérides. Com isso você consegue calcular o risco do indivíduo e os valores de pressão arterial. Quer dizer, coisas que você consegue em uma consulta e com exames básicos. É fundamental, né? O endocrinologista aprendeu nas últimas décadas que faz parte, todo ano tem que ser calculado, tem que ser visto o exame de fundo de olho para ver se tem retinopatia, a albuminúria para ver se tem nefropatia, e muitas vezes não utiliza uma ferramenta que é muito mais simples que dá para fazer na própria anamnese, que é o risco cardiovascular, e todo paciente com diabetes deve ter seu risco cardiovascular calculado, e você trouxe para a gente nessa breve discussão aqui ferramentas simples que a gente pode utilizar e que a gente recomenda que todo mundo utilize, porque não tem como manejar um paciente com diabetes de maneira ótima hoje sem calcular risco cardiovascular, né, Wellington? Exatamente, sem dúvida.
Muito obrigado pela participação aqui. Tem alguma outra colocação que você gostaria de fazer para nós, Wellington? Em relação a esse tema, acho que só realmente não deixar de fazer essa avaliação e lembrar que ela precisa ser feita de forma periódica, porque isso é dinâmico, né? Hoje você pode não ter alguns fatores de risco, e esses fatores, como por exemplo hipertensão arterial, alterações lipídicas, irem acontecendo ao longo da vida. Então é importante ter uma periodicidade de avaliação também. Se a gente pudesse, de repente, pelo menos uma vez por ano, né, calcular o risco cardiovascular dos nossos pacientes, como a gente faz outros exames uma vez por ano, seria excelente, porque a gente tem aí isso de forma dinâmica, sendo calculada e recalculada, e às vezes mudando a nossa conduta. Excelente, foi excelente a tua apresentação, parabéns, e muito obrigado por estar com a gente aqui no G7 também, Eu Wellington. que agradeço pela oportunidade. Grande abraço.